Olá, meus amigos, que bom que estamos juntos novamente. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 17 do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelot. Ser sóbrio. A sobriedade é caminho de todos os iniciados. Significa que é para aqueles que se iniciam no processo de evolução espiritual, de autoconhecimento. É uma arte de viver. Então, ser sóbrio é uma arte de viver, mas viver bem consigo mesmo e certamente em paz com todas as criaturas. Então, bem viver significa viver bem consigo e viver bem com o outro. Ser comedido em tudo o que fazes, para que os teus passos sejam glorificados. Os extremos são ambientes perigosos em todas as circunstâncias. Veja que os extremos, a gente fala, né? Nem 8, nem 80. Então, nós temos, às vezes, a carência, a falta, né? A fome e o outro extremo, que é a abundância, né? O exagero. No caso ali, que eu usei a fome, né? É aquele glutão, a pessoa que come demais. Então, você tem extremos, né, de pessoas que têm muito e outras que têm muito pouco. Tá? E nesse caminho, né, de buscar o equilíbrio, o moderado, aquilo que está então no meio. Lembra da balança de 2 pratos, em que a gente coloca o que quer pesar num prato e no outro a gente coloca os pezinhos. Então existiam vários pezinhos, 100 gramas, 500 gramas, 1 quilo, e se usava isso muito antigamente. E se a gente lembrar bem, a imagem da justiça é a mulher com os olhos vendados, porque a justiça ela não pode ver, ela não pode favorecer, ela tem que ser imparcial, então ela não tem que ver as partes, escolher qual dos lados ela vai, né, tender para praticar a justiça, porque ela vai ser injusta, ela vai ser parcial. Então, a ideia que se tem é que a justiça ela tem que ser imparcial. Embora a gente saiba que o homem, na sua imperfeição, ele escolhe os lados. Então, é ainda uma deficiência nossa, mas já nós temos algo, veja aí, que nós já conseguimos compreender que a justiça precisa ser imparcial, considerar todas as partes, né? De modo equilibrado. Aí que está a balança. Ela precisa fazer na justa medida, nessa medida aí, né, das bandejas equilibradas. Então, todas as medidas que ela tomar precisam desse equilíbrio. E nós precisamos de uma vida equilibrada. Uma vida que não tombe para o excesso ou para a falta. Ao escutares alguém que te endereça uma frase de que por vezes não gostas, lembra-te da moderação na resposta, se o silêncio não for a melhor atitude. O silêncio, a gente pode até dizer que é a falta, né? Não tem a palavra. Mas lembra que o exemplo, ele fala por si mesmo. Então, se alguém fala algo para nós que nós não gostamos, porque pode ser ofensivo, pode ser mentiroso, por vezes, se a gente tiver que emitir uma resposta, né, sejamos moderados, sejamos educados, sejamos justos. O melhor que se tem a fazer é silenciar diante de determinadas acusações,
determinadas ofensas, porque às vezes não vale a pena perder tempo. Basta que a nossa atitude fale por si mesma, né? Então, nós falamos no capítulo anterior a respeito da escuta, o quanto que é importante a gente aprender a escutar. Veja que nós já falamos da palavra e Lancelin enfatiza muito isso nos capítulos. Ele sempre retoma em algum momento com ensinamentos que ele deu anteriormente. Então, ele vai numa educação progressiva. Então, ele falou para percebermos o que pensamos, porque o pensamento é que vai criar, ele é força mental criadora. Tá? Essa força, essa energia que cria, né, o pensamento, veja que é o espírito que ele pensa, ele percebe, e com isso ele emite uma mensagem, uma resposta diante de uma percepção. Então, quando ele faz isso, ele vai processando, e com isso o que acontece? O nosso pensamento, a gente pode dar uma paradinha e observar. Isso é muito interessante, a nossa capacidade de analisar nossos próprios pensamentos. Então ele fala para vigiarmos aquilo que nós estamos pensando. Em geral, o que acontece que nós já tratamos aqui? A gente fala o que pensa. Na verdade, a gente não tem filtro. Sai falando o que passou na cabeça, sem essa educação moral, sem essa moderação. Então, passou o que eu penso, significa que é o que há em mim. É o conteúdo moral que eu possuo. Isso cria um pensamento, ele se transfere na forma, né, numa ação, numa forma, pela palavra, né, pela forma como eu me comporto, tá? Tem uma manifestação. Essa manifestação eu devo também vigiar, olhar para aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. E ele falou da importância de nós escutarmos, aprendermos a escutar. Então veja que o caminho para o autoconhecimento deve ser ter atenção àquilo que a gente produz. Primeiro a gente vai começar a observar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, porque nós vamos ali chegar no pensamento. Então, se eu geralmente falo, né, a gente diz que fala sem pensar, a gente pensou, mas é uma coisa tão automática, às vezes a gente reage, né, e do pensamento até a produção, até a saída pela boca, tem uma distância, né, e a gente precisa, nessa distância, nos educarmos para fazer a pausa para pensar. A mesma coisa, a gente precisa, ao ouvir, tem uma distância do ouvido até a boca. Então, do ouvido nós vamos pensar e do pensamento a distância para a boca. Então, é maior ainda. A distância ao ouvir para a gente responder, o que significa nessa brincadeira, assim, né, de que tem uma distância, mas na verdade para o espírito tudo se processa muito junto, mas a gente se educa, se disciplina. Essa é a disciplina que a gente ouviu o Emmanuel falar para Chico, né? Ouviu essa história. Chico nos contou que Emmanuel, quando apareceu para ele, fez esse convite de vamos trabalhar, nós temos uma programação, e Chico concordou, tinha que ser do livre-arbítrio, né? O Chico realmente se entregar àquela missão, e Emmanuel falou que ele precisava de disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina nas emoções, disciplina nos pensamentos, disciplina nas ações. A gente pode, né, ampliar dessa forma,
aqui pelos estudos de Lancelin. Disciplina no que nós pensamos, vamos ter disciplina com aquilo que nós falamos, vamos ter disciplina ao ouvirmos e como nós vamos agir, né? Então a disciplina no nosso agir, nossa forma de nos relacionarmos, no nosso comportamento. Então agir com moderação requer que a gente esteja atento às formas como a gente pensa. Então, na hora de ouvir, para pensar. Vê como respondes, para que não cries embaraços para os próprios pés. E quando for necessário falar a alguém, mesmo que seja com energia, nada digas sem pensar primeiro o que vais falar. As palavras enérgicas podem ser temperadas, de modo a não ferir, mas somente despertar o companheiro para o dever. Isso é importante e já está sendo compreendido e aplicado na educação para as crianças. Nós temos o que se chama disciplina positiva. Uma americana desenvolveu um estudo, a Jane Nelson, e ela criou essa expressão disciplina positiva como se disciplina precisasse ser descrita como positiva. Disciplina é sempre positiva, mas ela criou essa expressão porque não existe uma disciplina que seja negativa, né? Então, a disciplina, ela é um processo de educação, né? Que a gente vai vigiar e vai produzir esses comportamentos mais moderados, e aí ela fala a firmeza com a gentileza. Então, são dois elementos que vão caminhar juntos na educação, no processo de educação, e não só para a criança. Então, nós temos que, ao agir com o outro, muitas vezes agir com energia, como ele fala, mas sendo gentis. Nós não vamos humilhar o outro, nós não vamos desrespeitar. A palavra é essa, é preciso respeito. A gente já viu que respeito é fundamental nas nossas relações, e Lancelin também já tratou desse tema. Então, quando formos falar, falemos com respeito, com firmeza, mas respeito, gentileza. Não é falar mansinho, não é falar elogiando, não é isso. É lembrando Jesus no sim, sim, não, não, que a sua palavra seja sempre sim, sim, não, não, saiba, né? É isso aqui. Isso não é rigidez, é disciplina, né? Então a gente precisa compreender que, né, as coisas se diferenciam, elas têm as suas sutilezas. Nós temos os nossos compromissos, os nossos deveres a cumprir. Então, vamos dizer assim, ser firme com os nossos deveres, mantendo aquilo que a gente tem que fazer, né, é o que nos torna disciplinado. Agora, ser rígido não quer nem, não tem nem relação às vezes com dever. A pessoa, quando é rígida, né, em todos os aspectos da vida, né, e principalmente porque ela não aceita, né, a opinião do outro. Então, vejamos que muitas vezes nós nos achamos flexíveis, gentis, e a gente, na verdade, está sendo intransigente, está querendo que as coisas sejam do nosso jeito. Então, a gente pode agir ali pendendo para um lado ou para o outro. Então, preciso muita atenção naquilo que realmente a gente está produzindo. Existem as sutilezas, existem seus nuances, mas acima de tudo é preciso que a gente tenha essa consciência do que a gente está fazendo e haja com disciplina.
Então, ser sóbrio nas atitudes, para que o orgulho e a vaidade não interfiram quando falares com as pessoas com quem não afines bastante. Então, tem isso, a questão da afinidade. Algumas pessoas nós temos imensa afinidade, imenso carinho. Outras a gente não tem tanto. Mas ainda assim, a gente deve agir com a educação, com a gentileza e com a humildade, para que a gente não se coloque acima do outro, porque a gente não se dá muito bem, né? A gente acaba querendo se colocar melhor do que o outro. Então, nesse momento a gente precisa também se avaliar. O outro tem os problemas dele, nós temos os nossos. Então, não adianta ficar aí com briguinha de quem é melhor que quem. É melhor a gente manter essa sobriedade, né? Se a pessoa a gente não tem uma afinidade, a gente não vai sair abraçando, beijando, né? E rindo. A gente vai ter aquele comportamento de ser educado, né? Agradecer, pedir com, né, educação, com por favor, falar o que é necessário com bastante respeito, mas é uma atitude sóbria. Isso é importante que se diga porque muitos casais se separam e eles mantêm uma relação que é muito difícil. Eles não mantêm um vínculo de afinidade. E fica um fazendo intriga com o outro, fica um criando situações que geram mal-estar, né, que não provocam ali um equilíbrio, mas pelo contrário, conflitos. Então, nas relações entre ex-casais que têm em comum os filhos, é preciso muita sobriedade nas atitudes. É preciso manter essa moderação no agir e no falar, para a gente pensar no bem-estar dos próprios filhos e no próprio bem-estar. Vai gerar paz de espírito. Então, é algo que a gente deve pensar, porque não só o orgulho e a vaidade tomam a frente, mas a mágoa, o ressentimento também interferem. Então, é preciso ali fazer essas reflexões e verificar como que a gente está agindo, como que a gente gostaria de que agissem conosco, né? Lembrando, né? Faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse contigo. Então, quando lidas com quem amas, tudo coopera para que a educação, a disciplina e o bom senso se infiltrem nas tuas conversações. E, para tanto, o prazer de agradar é outro ponto favorável no aprimoramento da tua conduta. Quando a gente gosta da pessoa, né, é tudo uma alegria, né, um contentamento. No entanto, é razoável prevenir o coração para tratares bem igualmente o teu inimigo. Eu acabei de falar a questão do conflito na separação conjugal. Então, se prepara para tratar bem essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Porquanto amar quem te ama, nada acrescenta de virtude na pauta da tua vida. São apenas trocas de boas maneiras. Se eu trato bem quem eu gosto, isso nada me acrescenta, não há mérito, não. Mas se eu trato bem quem eu não gosto, aí a mensagem do Cristo de amar os teus inimigos. Nós teremos o mérito ali de sobrepujar a nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo, para dar valor à pessoa, porque ela merece o nosso respeito, assim como nós merecemos o respeito. Então, não é porque eu não gosto dela que ela não deva ser tratada com respeito e educação. Assim
Todos nós devemos ser tratados com respeito. Novamente, a palavra respeito vem à tona. Procura viver dentro da simplicidade, pois ela marca a tua conduta de espírito sério, que deseja fazer da vida uma linha reta, onde seja aproveitado o exemplo do equilíbrio. Veja que ele fala aqui da conduta, do nosso agir agora. O nosso agir para que ele seja equilibrado, moderado, né? Então haja com simplicidade, não se exiba, não fique falando, né, de milhares de aventuras e conquistas e títulos e, enfim, para que essa exposição? Também já tratamos em capítulos anteriores, essa exibição, isso é a vaidade, o orgulho falando. Então, deixa ali, nessa relação, uma conduta mais, quando a gente fala equilibrada, né? É comedida, é na medida certa, na medida justa, da alegria, da espontaneidade, das informações úteis. Então, quando falarmos, sempre aquele crivo, fala o que é útil, fala o que é bom, fala o que é verdade. O homem comedido alcança mais depressa a tranquilidade e garante nos lábios um sorriso permanente como prêmio de lutador. Se já lutaste muito pensando em vitórias efêmeras, se ainda não encontraste o que procuras há muito tempo nos campos do mundo, não esmoreças. Tá lutando, não encontrou ainda, porque a gente está num processo, é um processo de educação, de conhecimento de si mesmo, de busca desse caminho do meio, né, desse equilíbrio, da moderação dos nossos atos. Então, nós precisamos aprender a nos ouvir, né, ouvir o que nós estamos falando, a perceber os nossos pensamentos, e com isso a gente vai vencendo essas etapas. Existe por excelência uma luta maior e de maior proveito. Larga as armas que só te deram aborrecimentos. Refaze as energias gastas em demandas inconvenientes e retorna para dentro de ti mesmo, com todas as forças que a vida te deu, passando a travar a batalha contra os instintos inferiores. Então, veja aqui que ele está falando de uma luta, a batalha, né? Essas expressões, as armas. Larga as armas, porque elas te deram aborrecimento. Refaze as suas energias que nós já gastamos com pedidos que são inconvenientes, com demandas nossas, aquilo que nós buscamos que é inconveniente, que não é adequado para a nossa evolução espiritual. Nós gastamos muito tempo, muita energia com aquilo que não nos acrescenta, que não nos transforma, que não contribui para a nossa evolução moral, espiritual. Então, larga. Não há, essa luta não é a que a gente precisa. A gente, nessa luta, essas armas a gente vai enfraquecer, vai ser derrotado, né? Por isso que, assim, muitas pessoas falam de estou lutando, não consigo, né? Ele fala, não esmoreças no caminho do equilíbrio, né? Da busca do equilíbrio. Mas se você continua gastando seu tempo, gastando sua energia para conseguir coisas, né, que não te acrescentam nada espiritualmente, você só vai perder tempo e energia, e essa encarnação vai passar por você. Hoje, conversando com meu marido, ele falou isso, né? Ao invés da gente viver a vida vai passar por nós e a gente não vai contribuir nada na vida, nada conosco. Então, a gente precisa refazer as energias e voltar-se para si. É vir para dentro, é
estar em contato consigo mesmo, com todas as forças, porque a batalha não é fora, é dentro de nós. Contra o quê? Nossos próprios instintos inferiores, que ele chama. Os instintos, eles são naturais, faz parte da vida. Então, quando ele fala desses instintos inferiores, é que a gente tem usado desses instintos para quê? Para o prazer, para a satisfação dos nossos desejos, das sensações físicas, né? A nossa sensualidade. Então, é para a gente começar uma batalha consigo mesmo para vencer essas nossas inclinações, mais inclinações, como os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos. Tu és o comandante de ti mesmo. Veja que é muito importante que a gente se aperceba assim. E a ciência, ela tem evoluído nesse sentido, de constatar que a mente, que André Luiz define a mente, que eu já falei que a ciência materialista ela não define, mas André Luiz nos traz um conhecimento, né, uma análise a respeito da mente, e ele coloca que a mente, funciona como uma espécie de dínamo. Então, veja que o dínamo ele foi desenvolvido lá no início do século XX, como a gente, né, conhece hoje, que é um mecanismo em que passa a água, geralmente é a água que faz, né, rodar um mecanismo, e essa água passando, ou então o vento, pode ser o vento, na quais hélices fazem girar a hélice. Também tem o dínamo usado nas bicicletas, né, antigamente, pedalando, fazia ali com essa energia mecânica, né, do girar as hélices, o giro do pedal da bicicleta, produz energia elétrica e com isso nós temos, né, nas usinas hidrelétricas a produção. Então a água passa, faz girar esse mecanismo de uma energia, né, mecânica, transformando em energia elétrica. Então esse aparelho, o André Luiz faz uma analogia dizendo que a mente ela produz essa energia, é um campo eletromagnético que ele vai irradiar energia. Então nós temos na nossa mente essa produção, e então, de modo que a gente precisa né, entender, como ele fala aqui, que nós somos o comandante de nós mesmos. É a nossa mente, a mente é do espírito. Então, falar nossa como se fosse uma aquisição do espírito, não, é a mente. A mente pertence ao espírito. E ele faz com que saiam essas energias criadoras, essas energias que nos mobiliza, né? Mobiliza os nossos afetos, as nossas emoções, criam os nossos pensamentos. Então é preciso entender que se a gente agir ali, nós temos o controle de nós mesmos, e mais do que isso, como ele fala da cirurgia que a gente precisa fazer, nós temos a capacidade de nos curarmos. E no livro Biologia da Crença, é muito interessante que o Bruce Lipton, que é o autor, ele é um biólogo, ele começa a perceber essa questão da mente e aí ele fala, se começássemos a divulgar que nós temos a capacidade, por meio da nossa mente, de nos curarmos, era a falência da indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica, ela cria
medicamentos que não é para curar, também não é para matar, é para deixar a pessoa dependente. Então, ela fica num estado de cronicidade. Então, é uma doença crônica que ela vai ter que tomar remédio a vida toda. Ela não vai fazer pesquisas, investir para curar determinadas doenças. Algumas ela precisa curar, por quê? Porque a pessoa morre. Então, uma pessoa que pega determinada infecção bacteriana, ele vai usar o antibiótico, ele vai combater, é uma luta contra as bactérias. Mas nós temos o problema de que tomando esse remédio se mata todas as bactérias, inclusive as boas. Então, o tratamento energético, ele tem o potencial, a capacidade de combater determinadas doenças, o foco na doença, sem afetar o restante do corpo. A gente vê a homeopatia com um princípio bem diferenciado, que ela não é antibiótico, anti-inflamatório. Então, ela não vai contra, mas ela trabalha com o semelhante. É o semelhante que cura o semelhante. Então, essa ideia da homeopatia, que a gente vai falar que foi desenvolvida pelo Hahnemann, na verdade, ela já vem de Hipócrates, o pai da medicina. Veja que lindo. Hipócrates falava da alma, ele sabia desse componente da mente, que precisava estar integrada no corpo. Então, nós temos que compreender que nós somos encarnados, esse ser que é holístico, esse ser que integra, né? O homem integral, como a Joana de Ângeles fala, né? Que ele é alma e corpo. Nós temos a capacidade pela nossa mente de, né, regular o próprio corpo, as funções do nosso corpo. Luta para que a aquisição da harmonia no reino do teu coração, que Deus te ajudará na investida e Jesus te mostrará o que deves fazer para alcançar a bandeira da vitória no centro da tua consciência. Não está sozinho. Deus, Jesus, nos assistem. Façamos nós a nossa parte. Se abstêmio nos momentos graves, porque esse modo de ser te induz para a amizade e não te deixa cair em novas tentações. Então, veja que abstinência, né, deixar de fazer alguma coisa, nos momentos muito graves, nos momentos em que nós podemos criar situações embaraçosas, problemas, inclusive, de gerar mal-estar, inimizade, conflitos. Então, como ele falou, se alguém lhe falar algo que você não gosta, se abstenha de retrucar, não rebata o mal com outro mal, porque só faz o mal crescer. Então, nessa hora, se abstêmio, fique em silêncio, não crie maiores complicações, maiores desavenças. Alimenta a fraternidade com todos os teus companheiros, sem esquecer os menos agraciados pela sorte física e moral. Por serem todas as criaturas filhas de Deus, com os mesmos direitos e deveres na vida. Então, ser companheiro de todos, porque todos são nossos irmãos. Não vamos escolher quem é que merece, quem não merece. Então, ser ali, né, justo, né, respeite os direitos e deveres, né, e aí nós vamos conseguir uma vida muito mais fraterna. De certa forma, precisamos de todos para conseguir o que não temos qualidade de gerar. Nós precisamos viver juntos, né, em sociedade. Então, nós precisamos respeitar e viver uma vida, né,
em conjunto, em harmonia. Então, precisamos um dos outros. A educação nunca é excessiva nos moldes da atividade que iniciamos e a disciplina é necessária para que alcancemos a verdadeira paz interna. O ser feliz não é aquele que tem na parede inúmeros diplomas, mas o que tem no coração mais amor e maior sabedoria das coisas espirituais. Sê sóbrio em tudo o que fazes, que a luz achará lugar em teu peito para sempre. Então fica aqui mais um passo para essa cirurgia moral, que é a sobriedade. Então ele fala agora da nossa conduta, uma conduta moderada no falar, né, no agir e sempre levando em conta a educação, a disciplina nesse modo de ser. Então, pensemos nisso, vejamos se estamos agindo de forma mais ponderada, né, refletida, com moderação, para que haja equilíbrio e nos traga paz de espírito. Tenham todos muita paz e até o nosso próximo encontro.